Seja muito bem-vindo, você aqui da nossa igreja PIB Vila Guilhermina, ou você que recebeu esse link, veio parar aqui de alguma forma. Seja bem-vindo ao nosso podcast, um projeto que nós estamos começando para poder abençoar a nossa igreja, abençoar você que está com a gente também. E eu espero que você goste da nossa conversa. E hoje, estreando aqui, temos um convidado muito especial, um amigo muito querido já de alguns anos, pastor, teólogo, músico, compositor, e está aqui com a gente, já amigo da nossa igreja, pastor Felipe Moreira. Seja muito bem-vindo, Fê. Muito obrigado, mano. Prazerzaço sempre estar contigo. É uma alegria poder, enfim, vocês são muito corajosos, né? Já me chamam já para o primeiro episódio de vocês, assim. E para mim é um prazer estar aqui, enfim. Nosso ministério a gente sempre fala que é fruto da nossa amizade, né? Então, sim, a gente está aqui agora e eu espero de alguma forma contribuir aí para essa conversa edificante a todos nós, né? A ideia hoje, então, é nós conversarmos um pouco a respeito da igreja, não necessariamente nossa igreja local, mas também a nossa igreja local. Nós vivemos em uma época onde passamos por mudanças e mudanças muito rápidas, onde temos muitas novidades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por vezes nós podemos nos perguntar como é que a igreja se comporta enquanto tudo muda ao nosso redor. Como é que a gente faz, como é que a gente deixa de fazer. E a nossa ideia é poder conversar um pouco disso, talvez tirar uma dúvida que você tenha e principalmente para que você seja abençoado também por essa conversa. Então, pastor Felipe, nós sabemos que a Bíblia deixa claro para nós o que é o ser igreja, como ser igreja. Atos capítulo 2, entendemos que é o fundamento da primeira igreja, sobre os ensinos dos apóstolos, sobre o ensino de Jesus. Mas, ao mesmo tempo em que isso aconteceu lá em Atos 2, muitos anos se passaram, muita coisa mudou e algumas coisas surgem como perguntas para nós hoje. Como é que nós podemos ser igreja hoje? Ou então, ser igreja precisa mudar conforme o tempo, ela é atualizada, como é que funciona? Essa palavra é meio perigosa, né? Atualizada aí, mas enfim. Gui, eu acho que... Posso chamar de Gui, né? Claro. Aqui não tem problema, está em casa, né? Eu acho que assim, a identidade da igreja, ela tem um fundamento sobrenatural, né? Quando eu digo sobrenatural, me refiro assim, a uma ação espiritual da parte de Deus para moldar a nossa identidade. De uma maneira mais simples, a igreja ela nasce do evangelho. Todas as características da igreja, as imagens, né, que o Novo Testamento apresenta para nós somos a casa espiritual do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós somos os filhos de Deus, a família de Deus. Essas coisas são imutáveis, né? A gente pode estar em qualquer tempo da história que essas imagens que apontam para a nossa identidade, elas estarão lá. Por quê? Porque o evangelho ele não muda, né? O evangelho ele é a boa notícia de Jesus Cristo na vida dele, trazendo redenção a todas as coisas, né? Porém, é inegável que aos olhos, né, dos membros das nossas igrejas e aos nossos, assim, na história da igreja, a igreja foi se amoldando esteticamente, nas formas pela qual ela se comunica, de acordo com o seu tempo. A gente hoje, com certeza, até brinca, né, que algumas igrejas têm cheiro de século XVI, né? Parece que elas pararam no tempo quanto a práticas que elas têm, a restrição quanto ao que cantam. Então, essas coisas acabam, acho que, gerando uma confusão até mesmo do tipo... e aí, a gente tem que preservar esses tipos de coisa para que a igreja preserve a sua identidade? O risco que eu acho que a gente corre é de cair nesse erro de associar a identidade da igreja aos usos e costumes que são muitas vezes subjetivos de época para época. Sim. Recentemente eu estava conversando com um amigo e ele comentou que na igreja dele... pastor só pode pregar de terno, né? Eu não sei como é que é aqui na PIBVG, né? Eu até sei. E aí, porque terno é uma roupa do pastor e tal. Mas aí que tá, né, cara? Onde que a gente vê no Novo Testamento que a identidade pastoral tem que ter terno? Nem existia terno naquela época. Sim. O próprio terno já é um acréscimo posterior, né, nessa imagem da igreja.
Então, enfim, de tantos exemplos que a gente poderia dar, eu acho que, resumindo mesmo, a identidade da igreja quanto a povo de Deus, quanto a família do Senhor, quanto a essa reunião dos santos aqui, que tem como responsabilidade pregar o evangelho, administrar as ordenanças e tal, isso é imutável, entendeu? Mas, com o passar do tempo, faz-se necessário acho que essa palavra, ela até se perdeu um pouquinho, né? E hoje é um pouco difícil para algumas pessoas, mas ela precisa ser contextualizada, né? Sim. E eu acho que nesse processo de contextualização existe uma abertura para que a gente se adeque conforme o público que nós temos, o perfil de membros que nós temos, a cidade que nós estamos inseridos, o contexto ao nosso redor. Então, acho que a diferenciação para quanto à identidade, a gente precisa primeiramente qualificar o que nós entendemos por identidade. Se a gente está falando de identidade que nasce do evangelho mesmo, como você falou muito bem, a gente vem lá, né, de Atos capítulo 2, a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e tal, mas em contrapartida, a igreja ela entra em processos dinâmicos na sua identidade cultural, se eu posso dizer assim, né, social e etc., que muitas vezes são necessárias, e eu acho que a gente precisa saber fazer essa separação para não correr o risco aí de se confundir, né, nesse processo de definir identidade, enfim. Muito bom. É interessante que hoje tem uma linha, ou talvez não um medo, digamos assim, de que nós pensarmos em sermos uma igreja contextualizada significa sermos uma igreja que dá abertura aos maiores tipos de loucura que possam existir por aí. Meu Deus! Desde do globo de luz, a máquina de fumaça, se não for preto não tá bom. E a ideia não é essa, né? Sim. A contextualização, ela é simplesmente nós nos comunicarmos com a geração que nós temos hoje. Perfeito. E eu já emendo uma outra pergunta para você. Com o passar do tempo, não só a estética ou as formas de nós criarmos as nossas liturgias, as ordens de culto, as músicas mudaram, como as necessidades acabam mudando também. Como é que a gente pode continuar sendo igreja sobre o fundamento dos apóstolos e, ao mesmo tempo, conseguirmos responder perguntas que não eram feitas antes e são feitas hoje, a problemas que não tinham antes e nós temos hoje, né? Por exemplo, eu acredito que há uns 20, 25 anos atrás, não se discutia aceitar ou, na verdade, receber um membro homossexual dentro da igreja. Hoje é um problema. Sim. Não se tinha, talvez, um problema de discutir sobre o tigrinho. Membros da igreja podem ou não estar no tigrinho. Ouviu aí, né? Tá ligado aí. Né? Então, essas coisas vão mudando, as necessidades vão mudando, as respostas precisam ser bíblicas. Como é que a gente faz esse olhar para o nosso tempo? Cara, uma pergunta que é tese de doutorado e mestrado, isso aí, né? Que você colocou. Eu acho que assim. E aí, fique à vontade aí, ser o mestre dessa mesa, para me interromper e se eu esquecer de alguma coisa aí do que você colocou. Mas eu acho que assim, cara, com o passar do tempo, isso é uma coisa natural na história da igreja, né? A gente consegue ver, e vamos até bem nos primórdios mesmo. A própria igreja primitiva, ela é dinâmica quanto à aplicação da teologia na vida da própria igreja. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quando você lê as cartas paulinas, por exemplo, você vê que são cartas que estão tendo ensinamentos totalmente diferentes. Isso por quê? Porque existem necessidades nos destinatários dessas cartas totalmente diferentes. Então você escreve para a igreja de Éfeso com uma ênfase, você escreve para as igrejas da Galácia com outra ênfase, e você escreve, por exemplo, para a igreja de Corinto com outro tipo de aplicação também. Então, desde o início, toda a aplicação da doutrina apostólica, do evangelho, ela se dava para fazer justamente o quê? Um mapeamento a ponto da gente conseguir claramente entender quais são as perguntas que precisam ser respondidas. Então, eu acho que com o tempo, a igreja ela precisa, isso é uma necessidade urgente, de sempre se perguntar se nós, como igreja, estamos respondendo às perguntas que a cultura tem feito. Porque a gente às vezes pensa, e aí me corrija se eu estiver errado, mas a gente às vezes reduz a mensagem do evangelho como se ela não precisasse ser
e vamos usar a palavra que a gente usou aqui, contextualizada para fazer sentido. Sim. Então a gente pensa que basta eu chegar e falar para a pessoa que se ela não crer em Cristo, ela vai para o inferno e ela tem que ir em Cristo para ir para o céu. O grande ponto é que, numa cultura pós-moderna que a gente tem hoje, onde cada um tem para si a sua própria autoridade para determinar o que é certo ou não é, onde se questiona até mesmo se nós temos o direito de falar alguma coisa como igreja, há vários tipos de propostas de visão para uma boa vida para as pessoas. A gente achar que vai chegar, eu sempre dou esse exemplo, né? A gente pega uma pessoa que espírita durante 45 anos. Aí você vai encontrar esse cara na rua e você tem lá, sei lá, rapidamente um folheto na mão e em 1 minuto você acha que você vai falar para ele assim, ó, toma esse folheto, cara, você é um pecador, você vai pro inferno o que você tá fazendo, lê isso aqui, ó, você vai crer em Jesus e aí você vai ser salvo, vai ser liberto. O cara vai falar assim, cara, quem é você? Pô, você vai chegar para mim agora e falar que 45 anos da minha vida foram meio que assim, jogados de nada, fora. Certo? Então, e a gente vê que na própria escritura há um processo, né, de... A gente vê os textos ali e pensa que as coisas são muito imediatas, mas Paulo passava sábados e sábados na sinagoga pregando, né? Ele gastava tempo ali falando, tal. Jesus, quando ele começa a chamar os seus discípulos, a gente tem lá em João capítulo 1, João Batista aponta, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí André vai até Jesus e fala, mestre, onde é que você mora? E aí Jesus fala, vem e veja. Ele vai falar assim, ó, é o seguinte, ó, crê em mim aí, tá, não, vem ver, vem se assentar à mesa comigo. Então, assim, eu acho que no tempo presente hoje, e muitos autores falaram sobre isso no decorrer da história aqui, e continuam falando, a igreja precisa aprender a fazer um negócio que a internet tem ajudado a divulgar para os teólogos, assim, isso, mas eu ainda, pelo menos na minha bolha, assim, vejo pouco isso. Que é o que? A gente precisa aprender a fazer não somente exegese bíblica, mas exegese cultural. Sim. Aprender a olhar para a cultura e aprender a ler a cultura. Cara, isso, para mim, né, um cara que me ajudou com isso muito, assim, ele não está mais entre nós aqui, é o nosso saudoso Timothy Keller. Sim. O Keller, para mim, para minha geração, ele foi um dos representantes que melhor traduziu isso na prática. Como que a gente lê a cultura e entende os questionamentos que a cultura está fazendo, e aí pega o evangelho do lado de cá e agora responde a cultura por meio do evangelho? A gente vai acabar entrando na temática de cosmovisão, né? Para quem não sabe, cosmovisão, basicamente, ela se define por ser uma inclinação do nosso coração, primeiramente, algo que move o âmago do nosso ser, os nossos amores, os nossos afetos, e que esse afeto e esse amor fundamenta a maneira como a gente pensa e crê a respeito de todas as coisas da realidade. Isso. Então, na prática, quando você olha para a cultura, você vê várias cosmovisões diferentes, várias pessoas que pensam diferente, várias pessoas que estão sendo educadas de maneiras diferentes, porque com o advento da internet, com o YouTube, com, enfim, toda a propagação de conteúdo midiático que a gente tem hoje. As pessoas têm tido mais acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, assim, a quantidade de informação tem feito as pessoas andarem em muita confusão, né? Do que elas vão crer e do que não vão crer. Só que se a gente desconsiderar isso em nossas igrejas, o que vai acontecer? A gente vai começar, e aí vamos tentar voltar para o ponto da identidade da igreja, e dessa mudança e da contextualização que a gente falou. Se a gente desconsidera como é que a cultura está lá fora hoje, a gente desconsidera o que está, de alguma forma, influenciando os membros das nossas igrejas. Quando eles sentam aqui, se a gente não pensa nisso, a gente está pregando para uma geração passada, pensando que é a mesma que está no banco. Exato. Entendeu? E aí a gente pensa assim, mas lá na década de 90, cara, daqui a pouco são 40 anos. São 40 anos de diferença e a gente está pensando que os mesmos desafios, a mesma maneira de pensar que as pessoas tenham hoje é a mesma do passado. E não é. É totalmente diferente. Nós mesmos, cara, a gente quer uma geração dos 30. Dos 30 anos, né? Ou quase lá, ou quase lá. Ou quase 40, né? Tipo assim, os caras vão olhar para mim, né? A gente
A gente passou por essa bifurcação, né? De uma era pré-internet, ali, da internet começando aquela coisa, e hoje essa era da informação que é, enfim, você chega hoje para uma pessoa da sua igreja que ela vai virar para você e falar assim, pastor, eu ouvi um pastor fulano de tal assistindo o vídeo X. Ah, eu vi uma matéria tal. Ah, o youtuber tal. Ah, isso aqui. Ou seja, ela traz já os questionamentos que estão sendo feitos lá. Sim. E aí, se eu fugir da pergunta, pode me direcionar aí. Sim. Mas eu termino dizendo o seguinte: se a gente nega isso, o que vai acontecer? Vou tentar propor aqui, pelo menos eu colocar algumas coisas que eu acho que são muito preocupantes. Primeiro, o nosso púlpito como pastores, ele acaba se tornando genérico. Porque a gente vai acabar pregando apenas pelo bom senso e muitas vezes não comunicando, mas às vezes assim no genérico do tipo, você tem que buscar a Deus, você tem que se dedicar na sua vida de oração, você tem... E tudo isso, eu estou tentando ser genérico aqui, mas existem tantas outras afirmações que a gente às vezes faz no púlpito, mas que não traz para a pessoa a maneira como essa mensagem vai conectar na segunda-feira dela. Sim. Que ela vai ter vários questionamentos no trabalho, na faculdade, na escola, etc. Então, nosso púlpito fica genérico. Se a gente não faz uma leitura cultural, vai ficar genérico. Segundo, se a gente não faz uma leitura cultural, a gente vai, como eu falei anteriormente, acabar se baseando nos problemas que nós deduzimos que são os problemas das pessoas, mas como a gente não tem essa leitura de como que o mundo está hoje, assim, a gente vai acabar pregando para uma geração totalmente diferente, que talvez para o seu tio, o seu avô, que não está tão imerso, e ainda assim essas pessoas também hoje já estão tendo muito contato com a cultura, mas assim, obviamente, né, pelo menos aqui de maneira genérica, menos do que a geração mais jovem, mas mesmo assim, você vai estar pregando apenas para uma parte do grupo da sua igreja. Sim. E aí, no final das contas, a gente começa a ter esse conflito de identidade, né? E aí, Gui, eu não quero arrumar um problema para a gente resolver aqui, que esse não é o ponto, mas assim, será que talvez esse não seja, cara, e aí eu devolvo para você, para pensar o seguinte, não seja uma das razões porque os nossos bancos andam muito vazios, assim? Ou porque, por exemplo, a juventude que está debaixo da autoridade dos pais, quando chega em determinada idade, sai da igreja? Eu arrisco a dizer que talvez seja um pouco disso, cara. Sim. Não sei se eu consegui traduzir bem aí sua resposta, mas eu penso muito por aí. Sim, eu penso também nessa direção, e eu entendo que a gente passou por um momento de choque, e talvez seja por isso o fenômeno da criação de tantas outras igrejas independentes, ou que são identificadas por faixa etária, porque nós perdemos a habilidade de ser uma igreja intergeracional. Sim. Então nós dizemos que uma igreja, se ela canta o inário como a nossa, é uma igreja velha. Uma igreja, se ela não tiver bancos, mas tiver cadeiras, ela é uma igreja muito para jovens. As cores, então, talvez sejam que estão mais em alta, e isso é talvez só uma ponta de algo que queira trazer uma realidade muito maior, talvez pior de ser digerida. Sim. Também. E aí nós entendemos que eu preciso pregar para o meu público que viveu a época tal. A época em que você andava na rua de terno e chapéu, e quando você entrava na igreja, todos os membros, homens, estavam de terno e todas as mulheres estavam de vestido. E tem um saudosismo, né? É como Exato. se assim, aquela época fosse a época que a igreja era a igreja, e agora não é. A época de ouro, exato, né? E agora exato. Nós corrompemos essa época. Exatamente. Tal. Então a gente cria esses guetos, né? No sentido mais de públicos, tribos, enfim, como é que você queira chamar. E aí, então, a minha igreja é para atender aquela tribo X. É para atender os 60 a mais. Eu quero que eles venham e que eles estejam felizes e satisfeitos aqui. E aí, o filho desses 60 a mais, ou o neto que cresceu agora, o jovem, ele atravessa a rua, e quando ele atravessa a rua, ele escuta a igreja tocando e cantando juntos as músicas que estão na playlist do Spotify dele. Sim. E aí ele olha para os dois lados da rua e pensa, eu me comunico aqui, então eu vou para lá. E aí você cria uma separação. Essa igreja é uma igreja para esse público e aquela igreja é uma igreja para outro público. Enquanto
a gente perde essa oportunidade de ser uma igreja intergeracional, a gente cria probabilidades de divisão entre nós. Sim. E isso é o problema. E às vezes na própria denominação, né? Exatamente. Então eu sempre digo para nossa igreja que o nosso sonho como igreja é ser uma igreja intergeracional. Essa é uma igreja que quando acabe o culto tenha um casal de 60 a mais, tenha um casal um pouco mais jovem, crianças, jovens e adolescentes, que todos eles saiam pela porta com um sorriso no rosto porque eles foram atingidos pela pregação do evangelho, Sim. pelo culto e tudo mais. Então, se a gente deixa de fazer uma leitura até mesmo do nosso tempo como igreja, a gente vai buscar ter um nicho diferente. Eu acho que, assim, concordo plenamente com o que você está falando aí. Eu acho que muitas coisas que a gente sofre hoje em termos de divisão, essa segregação, esse sectarismo que a gente acaba tendo interno nosso, né, essa separação aqui, ela é muito como fruto, como consequência, né, resultado mesmo, dessa nossa falta de preocupação em poder traduzir, eu acho essa palavra muito interessante, traduzir o evangelho para a geração atual. Exatamente. E aí, quando eu falo geração atual, acho que é importante a gente pensar assim, a geração atual, obviamente, a gente está se referindo muitas vezes aos mais jovens que estão aqui, etc., mas a geração que a gente tem de membros hoje, cara. Uhum. E isso acho que independente de idade, das pessoas que estão vivendo nesse mundo hoje do século XXI. E Gui, para mim só o evangelho, cara, só o evangelho pode trazer pra gente esse fundamento multigeracional, assim, sólido, sabe? Quando a gente tenta montar coisas e ter estratégias a parte do evangelho, a gente vai errar, porque nós somos de uma geração. E acaba que a gente vai acabar tendendo um pouco mais para aquilo que a gente também mais se identifica. Sim, com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui que eu brinco com a minha esposa, né? Eu falo com ela assim que todas as faíscas que eu tenho na minha teologia, que talvez gere problemas que vão discordar de mim em outros ambientes, eu falo para ela em casa e aí ela escuta, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que, assim, a gente às vezes não para pensar, mas isso, assim, não é um problema, tá? Eu vou tentar explicar que não é um problema, mas mostra para nós como a gente às vezes não está preocupado com alguns detalhes. O culto, você citou sobre liturgia, falou sobre estética de ambiente de culto, etc. Mas hoje a gente tem muita tendência de dizer que tudo é culto, né? Então você tem o culto de mulheres, o culto de jovens, culto de homens, culto de crianças. Só que o grande ponto é o seguinte, aonde que a gente vê a ideia de culto no Novo Testamento separado por faixa etária, por gênero? Sim. Não existe. Porque o culto, ele não é definido, ou ele não é segregado também em gêneros, em idades. Não é. O culto é a reunião da comunidade de Jesus, que é multigeracional. Então, eu acho saudável, e aí a ideia é a seguinte, se você faz na sua igreja, né, o nome é culto lá, não é para deixar de fazer, até porque a gente não tem essa autoridade para mandar você fazer isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, existe um ponto por trás a ser pensado aí. Quando a gente fala de culto, a gente está falando de um encontro que é de todas as tribos, línguas, raças, nações, idades, etc. Esse é o culto. Mas então quer dizer que se eu fizer o culto de jovens, eu não tenho que fazer mais culto? Então, e se eu quiser pregar a palavra? Não, tudo bem, você pode pregar a palavra, você pode ter um momento de louvor, você pode ter tudo direitinho assim. Só que entenda que, essencialmente, o culto cristão ele é a reunião dos santos. E eu acho que esses pequenos detalhes, só um exemplo aqui, um parêntese, para mostrar, e aí, não sei como é que a pauta vai aí mais, né? Mas assim, para a gente não se alongar muito nessa pergunta, mas no final das contas, pensando aqui, tudo isso que a gente está falando é porque eu acredito que a gente tenha perdido um pouco a preocupação em pensar teologicamente nosso trabalho ministerial. Sim. E eu arrisco a dizer que talvez essas segregações entre o culto dos jovens, o culto dos adolescentes, talvez possa ser uma boa intenção de traduzir a ideia de ser um encontro, de discipulado, de conversa, de oração. Excelente. Mas ele é mudado pelo seguinte, a minha igreja precisa ter a identidade tal. Uhum. Então, já que os jovens querem uma música diferente, vamos fazer o seguinte, faz o culto dos jovens. Exato.
Já que as mulheres querem ter um momento à mesa, com café, com bolo, com chá, então faz o culto das mulheres lá. E aí depois a gente junta o nosso culto aqui, né? Exato. E vira Então, um caos, né? então a ideia talvez seja entender que igreja é como o próprio apóstolo Paulo diz, é unidade na diversidade. Perfeito. Sermos um enquanto diferentes, né? Perfeito. E quando a gente olha para o corpo apostólico, né? Para o colegiado apostólico, e você junta aquela galera toda junta ali, Felipe, Pedro, Mateus, Paulo, você tem tantas realidades diferentes, tantas formas diferentes, inclusive uma mini treta apostólica ali, né? Paulo e Pedro nas cartas e tal, em que o objetivo principal todo é eles estarem cumprindo a vontade de Jesus, e para isso eles se unem, ainda que haja diferenças. Então, uma coisa que dói muito no nosso coração é quando a gente precisa ouvir, né? Ah, já que não tem prelúdio, então eu não vou mais para essa igreja. Nós recebemos há um tempo atrás um casal visitando nossa igreja e dizendo que gostou muito do culto. E aí eu perguntei, né, mas qual a razão de terem saído da última igreja de vocês? Não, é porque eles pararam com a prática do boletim e isso magoou o nosso coração, né? Eu disse, olha, eu preciso te dizer que aqui a gente não tem o boletim, né? Porque se isso é algo essencial, nós não temos. E aí a pessoa vira e diz, não, mas agora eu também não faço questão. Então eu saio de lá com uma mágoa, porque não é mais do jeito que eu estou acostumado. A leitura da igreja mudou e um detalhe tão simples, então eu saio de lá. Já que eu já saí mesmo, então eu vou para outra que não tenha, mas eu não fico onde é que eu estava. Sim. E aí a gente vai ainda mais dividindo, né? Então, E aí a pergunta, né? Se você estava lá pelo boletim, você nunca esteve lá por causa do evangelho, né? exatamente, e acabou. Então, é quando a gente começa a perceber essas coisas que são tão pequenas e às vezes parece que até vai passar batido, e que isso pode aumentar e ter uma outra proporção de escala. Então, na minha opinião, esse é um dos motivos pelo qual a igreja, talvez não sei, não dizendo em nome dos batistas, mas algumas que eu conheço, perderam o seu poder de evangelização que se tinha antes. Fato. Né? Porque isso é uma coisa, se entregava um panfleto e dizia, Jesus te ama e eu também, venha na nossa igreja. E você orava e alguns vieram de fato à igreja. Sim. Legítimo, né, esse trabalho. Pronto. Mas o tempo vai passando, as necessidades vão passando e hoje a gente precisa ainda ter essa obra evangelística, é uma ordenança de Jesus, um mandamento que precisamos cumprir, mas se a gente deixa de fazer uma leitura do nosso meio, do nosso público, da nossa cultura, como é que nós vamos apresentar Jesus sendo a solução, Sim. enquanto nós não sabemos qual é a necessidade daqueles que estão lá fora, né? Então, eu me lembro também de uma outra pessoa que um dia surgiu lá no seminário. Na hora do intervalo apareceu até um pastor para falar comigo e um monte de seminarista tudo junto, né? Aí fomos lá alguns para conversar e ele disse, olha, eu estava em uma igreja e eu tô tendo tentações no meu trabalho com uma outra mulher que se divorciou e ela dá em cima de mim e isso está mexendo comigo. Uau. E eu chego pro pastor e falo com ele e digo assim, pastor, me ajuda. E ele diz, a Bíblia diz, não adulterarás. E aí ele diz, tá bom, legal, mas essa tentação que vem e eu tento me controlar e eu saio do ambiente para respirar, eu ligo para minha esposa, pastor, como é que eu posso fazer? E ele virava e dizia, a Bíblia diz, não adulterarás. E aí ficou nessa ladainha por um bom tempo até ele chegar e dizer, gente, o que eu faço? Porque eu quero fugir dessa tentação, mas eu ainda não sei o que a Bíblia me fala, onde eu posso me apoiar. Eu sei que eu não posso adulterar, e é o que eu quero fazer. Mas a questão é como é que eu lido com essa tentação que está vindo sobre mim. Sim. E essa é a perda de uma leitura cultural, né? Você ter uma mãe solteira há 40, 30 anos atrás era um escândalo para a família. Hoje é algo que é normal, acontece. Criou-se, né, a categoria mãe solo, com Sim. programas que ajudam muito, mas não é mais um motivo de vergonha familiar. E essas mulheres precisam ter atenção. Todos, né, precisam ter atenção. Olha que interessante, né? Você está falando aí, eu estou pensando aqui.
não cheguei, e até me encorajo a partir da nossa conversa aqui a talvez fazer isso, mas assim, tentar elencar quais poderiam ser, ou podem ser, né, temas assim, ou devem, né, melhor dizendo, temas que a gente precisa, como pastores, nos atentarmos mais hoje. E eu arriscaria dizer o seguinte, cara, a gente precisa falar hoje muito sobre, pensar muito em antropologia bíblica. Sim. O que é o ser humano? E não entrar meramente de maneira rasa em termos de dicotomia, tricotomia, união psicossomática ali, mas entender como é que essas coisas na prática afetam nossa maneira de fazer aconselhamento, nossa maneira de lidar com as questões e desafios e tentações mesmo que as pessoas têm. A gente precisa pensar também gênero à luz de uma fundamentação criacional. Sim. Porque é fácil para a gente só levantar a bandeira e falar assim, você comentou, né, sobre a questão dos homossexuais. Eu sei que esse assunto é um assunto que é muito espinhoso para muitos pastores e eles tem alguns que têm posições para um lado, posições para outro, etc. Não falo pelos batistas, não falo pelo Gui, mas eu penso que a gente precisa primeiramente saber entender o que é a prática homossexual e o que é alguém que tem os desejos homossexuais e que luta contra isso. Para mim são coisas diferentes. Sim. Entendeu? Eu não posso achar que, por exemplo, alguém que seja um praticante disso e não esteja preocupado quanto a isso à luz da palavra de Deus, como nós entendemos que a palavra de Deus condena esse tipo de prática, que essa pessoa ela seja uma seguidora de Jesus genuína. Obviamente sabendo que a gente nunca vai saber de ninguém, né? Mas você está me entendendo o que eu quero dizer, né? Claro. Mas quando você tem alguém que lida com desafios como esse e essa pessoa quer vencer isso por amor a Cristo Jesus, eu acho que a gente precisa saber que é um caso diferente, né? Todos nós devemos acolher, mas esse é um caso diferente em termos de... Eu acho que cabe muito bem a discussão se essa pessoa pode ser membro de igreja. Por que eu digo isso? Porque heterossexualidade não salva. Não é o fato de você ser hétero que você é mais crente. Porque, por exemplo, você acabou de dar um caso aqui de um cara que está tendo tentações no trabalho dele. Qual que é a diferença dele para o cara que tem tentações homossexuais? São tentações contra a sexualidade. E o que a gente sente, a gente não comanda, cara. Sentir algo é involuntário. Sim. Você sente. Agora, o que você faz com o que você sente é o ponto. E aí que eu acho que nós, como igreja, como pastores, precisamos nos capacitar para justamente aprender a lidar com essas questões e mostrar como que o evangelho responde. O evangelho não se traduz em mandamento, cara. A gente pensa que o evangelho é mandamento. Então você fala assim, não, é isso aqui, acabou. Que isso? O evangelho é uma boa notícia sobre alguém. Sim. Entendeu? Como é que isso, então, lida com as questões? Na mensagem cristã, há mandamentos, há preceitos, tal, mas a mensagem cristã é uma história. É a história de Deus se revelando na pessoa de Cristo para poder dar jeito às consequências do pecado. Então, a gente está conversando aqui, essa conversa é longa, né? Porque sim, a gente poderia ficar aqui de tantos e tantos desafios que a gente tem, enfim, nossos primeiros passos aí ministeriais, mas até a nossa jornada como discipuladores, como pessoas que têm cuidado de jovens, gabinete, coisas do tipo com pessoas, assim, a gente lida com isso. Enfim, que Deus nos ajude, né? É isso. E se a gente não toma cuidado, esse olhar, essa falta de um olhar cultural, a gente transforma o evangelho no que você disse, numa lista de pode e uma lista de não pode. Exato. Então eu tenho um problema. Tá na lista de não pode? Não. Então pode fazer. Olha, eu tô com outro problema. Tá na lista do não pode, então você não pode. Acabou. E aí, né? E a gente como perde... se fosse 880 lá. Isso, e a gente perde essa relação discipular, né? Exato. Mas aproveitando que nós já entramos nessa pauta aqui, até onde, então, pensando na igreja fundamentada sobre o ensino dos apóstolos, tendo a Bíblia como única regra de fé, de prática, essa necessidade de um olhar para fora para responder as questões e talvez até um pouco dessa parte mais estética, essa parte um pouco mais do não o ser igreja, mas o fazer igreja, até onde a igreja precisa se adaptar, até onde a igreja se contextualiza, quais são os limites que separam aquilo que Deus espera da igreja para aquilo que a igreja tem como
ferramenta de contextualização? Cara, essa pergunta, enfim, talvez as perguntas anteriores já separou a gente, quem ama e quem não gosta da gente mais. Me chamem para pregar, gente, eu não prego desse jeito não, o Guilherme confia aqui, tá, brincadeira. Mas, falando sério aqui, eu acho que o ponto é pensar assim, quando a gente fala de contextualização, é um pouco difícil da gente querer criar algum tipo de regra, né? Porque existem contextos que são totalmente opostos quanto ao ambiente da igreja e que não são pecaminosos em si e que acabam tornando a comunicação da igreja totalmente diferente também. Contextos diferentes, culturas diferentes, comunicação diferente. Um exemplo. Vou dar exemplos aqui bem genéricos, mas acho que para quem está assistindo a gente aí, para quem vai nos ouvir também, pode tentar fazer esse exercício pensando em abrindo mais o leque de possibilidades. Mas quando a gente fala sobre liturgia de culto, cara, que eu acho que é uma das coisas que mais pega. Eu acho que, não sei como você pensa sobre isso, mas para mim não há problema em parede preta. Não há problema em parede verde, parede. A cor da parede não é um problema. O grande ponto é sempre responder por quê. Por que a parede preta? Sim. Entendeu? Existem teólogos, né? O Paul Washer, eu não vou lembrar, acho que foi numa palestra que ele falou isso aí. Eu li recentemente numa leitura, num livro e tal, onde ele vai dizer que a forma pela qual a gente apresenta o evangelho, ela tem que ser conforme a Escritura determina. Que nessa confusão da gente querer definir formas aqui e tal, a gente acaba se perdendo nisso. E, enfim, parafraseando aqui, talvez eu não esteja falando de maneira tão precisa aqui, mas o princípio era mais ou menos nesse sentido. Eu discordo um pouco, cara, porque tem muita coisa na Bíblia que a Bíblia não se propôs a, de maneira exaustiva, colocar tudo que a gente precisa ali, talvez o que a gente precisa quanto à mensagem, isso sim, obviamente, né? A mensagem está completa lá, o que é necessário para a salvação do homem pecador está ali. Mas enquanto a forma, os desafios culturais, a gente não tem isso, a gente tem princípios, entendeu? A gente tem Paulo, a gente já falou das cartas, Paulo foi em contextos em que ele se adequou, me fiz grego para os gregos, me fiz judeus para os judeus, então assim, você via essa dinâmica. Então eu acho que assim, a resposta para essa pergunta, ela está ligada com a resposta que a gente deu para o anterior sobre a necessidade de leitura cultural. Porque a gente precisa ler a cultura. E aí, na leitura cultural tem aqueles 3 R's, né, que a gente usa, né? O que a gente redime, o que a gente recebe e o que a gente rejeita. Então, assim, você olha para a cultura, o que na cultura, que nós estamos ambientados aqui, ela contrapõe a mensagem cristã. Isso aqui contrapõe, então a gente rejeita. Isso aqui não contrapõe, isso aqui também é verdade de Deus, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, se há bondade, beleza e verdade em coisas que não tem ali o adjetivo gospel, né? Que a gente às vezes pensa que se botou o adjetivo gospel tá resolvido, né? Resolveu. Sabe de nada, inocente, né? Mas quando a gente vê que não tem isso e a beleza, a verdade, a gente recebe. E quando existem coisas que, assim, há a possibilidade de redimir, de reorientar para que se adeque, a gente também faz isso. Isso é fácil? Não é. Cabe estudo cultural, cabe estudo de cosmovisão, cabe estudo de liturgia, cabe estudo de muita coisa. Mas eu acho que o ponto é a gente sempre ter o evangelho como uma peneira. Então, é olhar para o evangelho e entender o quanto que essa influência cultural e essa necessidade de contextualização vai contribuir à nossa mensagem. Se a mensagem não está sendo corrompida, a forma, ao meu ver, ela deve ser reorientada. Porque se ela não for reorientada, a gente corre o certo risco de cair no ponto de estar comunicando a apenas uma porcentagem da membresia da nossa igreja, apenas uma porcentagem de pessoas que a gente tem acesso e não ao restante. Pensar sobre culto é muito difícil, mas é muito necessário. Porque geralmente quando a gente pensa em contextualização, é uma das primeiras coisas que a gente pensa em mexer. A gente quer contextualizar, vamos mexer no nosso culto. Vamos mudar o púlpito. Vamos mudar a música. Só que eu vou dizer para você, cara, que assim,
às vezes a gente pensa que a solução tá aí, não tá. O Tim Keller, né, na igreja dele lá, Redeemer, lá em Manhattan, era uma igreja que eles não fizeram isso para atingir a juventude. Você entrava lá, você tinha uma igreja histórica, cara, cantando hino lá, assim, sabe? Hino mesmo, assim, histórico, sim, tal, dinário histórico. Você não tinha uma igreja que fazia os cultos lá e tinha aquela banda super tal assim, só que assim, a igreja Redeemer é uma mega igreja. E ela atingiu uma quantidade de jovens, e a maioria era de jovens, absurda. Mas qual que era o ponto do Keller? É que o Keller, ele, juntamente com a comunidade, com a Redeemer, ele estabeleceu uma visão teológica que girava em torno de ser uma igreja onde céticos são bem-vindos. Então aquele jovem naturalista, marxista, sabe? O cara que está ali nessa visão totalmente... Todos os adjetivos deístas no final. Que a gente tá vê lá. das cosmovisões seculares Isso. aí. O cara entrava lá e ele escutava uma mensagem e participava de uma cultura de igreja em que os questionamentos que a cultura secular levanta quanto à identidade do homem, quanto ao propósito da vida, quanto às questões, tudo que você pensar aqui, ele encontrava respostas plausíveis e possíveis e relevantes pelo Evangelho. Então, quando a gente fala sobre contextualização, eu acho que não só a questão do que a gente comunica em termos de estética litúrgica, em termos de como que o Evangelho conduz nossos cultos, em termos de como que a gente até fala de estética mesmo física ali do templo, como que a gente se porta como pastores, como que a gente se veste, tudo isso também comunica. Mais do que isso também diz respeito a como a nossa mensagem comunica na geração. Então, eu acho que o limite para a gente, quanto a mudanças ministeriais, tem que estar sempre submissa ao Evangelho, submissa à mensagem cristã. Só que a gente não pode achar que isso é contextualizar. Isso. Porque a gente vai pensar assim, beleza, você pode mudar toda a estética, pinta a parede de preto, muda os bancos, quer melhorar uma linguagem, etc. Cara, só que se a mensagem parece que está pregando para a década de 70, acabou. Não vai adiantar nada, cara. Entendeu? Então, acho que vai muito por aí, sabe? Vai muito por aí. E aí eu termino dizendo o seguinte, eu errei muito, cara, como líder de jovens lá na Ibavim, no começo, motivado por aquele ponto de assim, eu preciso produzir coisas que os jovens gostam para que eles sejam formados espiritualmente, da linguagem deles, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí eu penso que eu preciso mudar isso, toda essa questão estética, toda para atingir os jovens. Cara, e eu, pelo passar do tempo, eu comecei a perceber que não. O segredo não está aí. Mas o segredo está em justamente tornar a mensagem relevante para a vida deles. Perfeito. Quando eles entenderem que o que eles estão ouvindo ali é uma mensagem que faz contraponto forte à mensagem secular da faculdade, aí faz sentido estar na igreja. Porque, pensa comigo, Gui, quando as pessoas vêm na igreja, por mais que elas venham por diversas motivações, a ideia delas não é encontrar aqui a mesma coisa lá de fora. Aí vamos tentar fazer um culto que fique parecido com as festas que ele vê lá fora, com estética e tudo mais assim. Aí você quer fazer a luz tal, isso aqui, e eu não tô querendo dizer que isso é errado. Sim. Cara, tem igrejas que fazem isso, é muito legal. Pô, eu sou músico, profissional também, toco, já toquei, gosto muito disso. Só que o ponto não é que isso é o segredo. Porque se eles entrarem numa igreja que vai estar com uma estética ali totalmente, talvez, datada aos olhos, essa mensagem comunica, cara, a geração atual, se o evangelho está vindo ali certeiro, lidando com as questões que têm sido levantadas no ambiente acadêmico, nas rodas de conversa, no ambiente profissional, cara, isso por si só para mim é suficiente para que essa pessoa entenda que ela precisa do evangelho. A gente não tem que montar uma igreja para a pessoa se essa igreja também não está adequada ao evangelho. Então, eu acho que é muito por aí, muito por aí. Talvez dizer que o limite seja a Bíblia. Parece óbvia a resposta, mas né? Mas é o ponto. Dentro de tudo isso, cai lá, né? Eu não sei o artigo de quem que eu li, estava falando a respeito de arquitetura inteligente para a igreja, né? Sim, igreja como espaço funcional. E aí ele dizia, tome muito cuidado com a paleta de cores, porque hoje todo mundo pinta de preto. Daqui a um ano todo mundo pinta de branco.
daqui 2 anos todo mundo pinta de azul e assim vai. Então o que comunica para a sua comunidade? Sim, É isso. perfeito. Né? Eu conversando com outro pastor esses dias, e aí ele viu o nosso culto online e falou: mas vocês ainda cantam hinos na igreja? Eu falei: sim, cantamos. Por que você canta? Cara, porque quando a gente toca, a minha igreja canta. Excelente. E a resposta E pronto. e o objetivo é esse. Ponto. É É isso. isso. É isso. E assim nós vamos seguindo, né? Fazendo esse quebra-cabeça sem deixar se perder apenas por um lado e não... Uma última outro. fala sobre isso, assim, bem breve. Nós somos pastores batistas, a gente está localizado em uma tradição em que, ao pensar sobre culto, ela tem, pelo menos em linhas gerais, já uma fundamentação de culto que os nossos irmãos, por exemplo, né, dentre outros presbiterianos, têm diferente. A ideia de princípio regulador do culto e princípio normativo. Isso também acaba pegando. Em linhas gerais, o princípio regulador do culto é aquele que só faz o que a Bíblia afirma. Certo? Ou seja, o que a Bíblia tem lá para dizer o que a gente tem que fazer. Se a Bíblia não falou, a gente não faz. Óbvio que tem variações e flexibilidades aí, a gente não tem tempo para cair nisso. O princípio normativo é aquele em que a gente entende que assim, o que a Bíblia não nega, o que ela não coloca claramente que não pode, ali assim, a gente dá essa abertura para se fazer. Por isso nossas igrejas têm guitarra, né? Momento missionário no momento culto. missionário, exatamente, né? Ou seja, a gente tem coisas na liturgia aqui, então acaba que isso também pega. Mas é interessante que você tem, mesmo a despeito desses dois tipos de liturgias, né? Uma mais normativa e a outra liturgia mais regular, em ambas você pode ter excelentes igrejas que contextualizam e péssimas igrejas que contextualizam, entendeu? Que podem estar ali e não estar comunicando nada. Sim, Enfim. exatamente. E aí, Fê, quando a gente cai para esse assunto mais específico dessa contextualização, os limites, pode haver uma tendência dos nossos irmãos mais idosos, ou como a gente chama, 60 a mais, né? De Melhor idade. melhor idade, feliz idade, né? Mas esses irmãos que são tão preciosos para a nossa comunidade, Sim. eles acabam em alguns momentos se sentindo inúteis ou inutilizados na igreja, né? Sim. Entendendo que aquele modelo de igreja que eles viveram na sua juventude, que marcou a vida deles, não é o mesmo, então eles não servem para esse tempo. Como é que a gente consegue entender, ou nem só apenas eles, outros irmãos que vieram de vários contextos e tal, e que acabam se sentindo meio fora da forma de ser hoje em geral, como é que a gente mostra para eles que isso não tem a ver com uma preferência ou com uma época, nem com o melhor e pior, mas simplesmente como comunicar com o atual? Boa pergunta, cara. Essa pergunta é muito boa mesmo. Principalmente porque acho que no nosso contexto, na nossa bolha denominacional, é muito comum, né? A gente ter pessoas que estão famílias, né? Geração em geração, já está lá nos netos, os netos já estão quase casando, assim tal. E eles estão lá, firmes e fortes. Eu acho que assim, existem muitos caminhos para poder pensar sobre isso, né? Mas eu acho que, primordialmente, no cenário ideal, a gente precisa ter uma cultura de igreja que esteja bem consciente do propósito da igreja. O que eu quero dizer com isso? Nosso propósito é ser uma manifestação do reino de Deus no tempo presente aqui, de modo que na nossa própria identidade, nossa própria vida, a gente aponte para Jesus Cristo e seja uma igreja que viva em missão, proclamando as boas novas do reino, para que as pessoas se submetam a Jesus. Uma maneira simples de colocar aqui. Quando a gente tem isso como um fundamento, isso torna o nosso exercício ministerial sempre intencional. A gente sempre vai pensar a igreja, pensar a edificação da igreja, visando uma igreja que cresça na graça e no conhecimento de Jesus e que esteja preparada para cumprir esse propósito. O que eu acho que é importante para essa geração mais velha? Elas entenderem que, a despeito da idade delas, a despeito do que elas talvez faziam de maneira mais ativa, à frente, propondo, direcionando, elas continuam ainda no contexto em que elas são importantes para a formação das novas gerações.
E aí vamos colocar um tema que às vezes é muito debatido e muito difícil de ser, às vezes até traduzido em muitos contextos. Discipulado. Sim. A gente precisa trazer para as nossas igrejas uma cultura de que discipulado, cara, não é uma coisa que a gente fabrica. Discipulado não é uma parada Não que a programa. gente... Não é um programa. Discipulado não é programa. Discipulado é a cultura de uma igreja que, fundamentada no evangelho, vive sua identidade. Que é o quê? A identidade da igreja é isso. Ser uma manifestação do reino no tempo presente aqui, proclamando as boas novas de Jesus Cristo, uns aos outros e ao mundo. Então, a geração que passou e que agora está vendo outras pessoas mais novas adentrando aqui, ela não pode se esquecer que ela continua aqui como uma geração que é submissa a Jesus Cristo, que tem o mesmo Salvador, que continua lidando com a vida cristã como ela é e que tem muito, pelo menos no cenário ideal e geral para nós aqui, muito a ensinar a nova geração daquilo que é mais importante para nós, viver a vida cristã com Jesus. Ótimo. Então, eu acho que o ponto maior para a gente é promover essa cultura. E aí vamos colocar nas duas vias, em que essa antiga geração entenda a sua responsabilidade quanto a isso. E aí acho que tem que ter com todo respeito a essa geração também, tem que ter também uma qualificação do tipo: isso não significa que você vai querer redimir essa geração atual trazendo as suas coisas do passado. O ponto não é esse. A gente está falando de vida no evangelho, de vida cristã. Então, assim, entenda que a responsabilidade dessa geração passada ajudar essa geração atual a lidar com os desafios, com as tentações, com os desafios ministeriais, com as pressões, com tudo isso aqui, e ajudá-los a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Em contrapartida, a geração mais nova, ela tem que ser de fato submissa no sentido de respeitar e entender que aqueles que trilharam talvez o dobro da jornada de fé do que esses mais novos, eles não estão lá à toa seguindo a Jesus, eles têm muito também a dizer. Eu acho que essa postura de humildade, essa postura de eu devo aprender com os mais velhos e os mais velhos devem também se colocar com os mais novos, aí, né? A gente tem que com humildade se portar com os mais velhos, mas ninguém despreze você por causa da sua mocidade. Percebe que é uma humildade que tem que ter dos dois lados. E é uma linha de mão dupla quanto a vocês vão se edificar. Só que, cara, isso só é possível quando se tem uma cultura fundamentada no evangelho. Porque se não tem, se a gente apenas vai na mera regra e fala para as pessoas fazerem, cara, o que vai acontecer? Você vai ter um momento ou outro que as preferências pessoais vão bater, que aí vão começar a ter uma briga geracional, e aí a gente acaba perdendo as pessoas, a gente acaba perdendo, a própria cultura da igreja fica aquele Frankenstein, né? Onde você tem uma geração anterior que quer ditar o ritmo, uma geração mais nova que quer ditar o ritmo, e eles não se bicam e tal, e aí, enfim. O evangelho tem que estar no meio, cara. Porque se não for... E interessante, quando você estava citando no final, eu lembrei de 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E o interessante é que essa sujeição ela é uma expressão voluntária de se colocar abaixo do outro. Legal. Voluntariamente eu reconheço a autoridade dos mais velhos. Legal. Eles são autoridade sobre mim. Mas aí ele continua dizendo, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Enquanto eu, na posição de mais novo, eu preciso reconhecer voluntariamente a autoridade do outro, o outro que é autoridade sobre mim precisa ser humilde e entender que ele também não sabe tudo, ainda que ele esteja numa posição de autoridade, né? Então é interessante que, às vezes, nessa tensão, a gente perde muita riqueza, né? Aqui nós caminhamos por quase 2 anos, o pastor Isidro, com 62 anos, se eu não me engano, ele vai dizer que eu estou dando menos, mais ele idade vai adorar, pra ele. cara. Se for menos, ele vai adorar. Então... Se for mais... E eu cheguei aqui com 26. E a gente caminhando junto, e os amigos diziam, mas vocês não vão se matar caminhando juntos? E foi uma experiência muito boa de entender, valorizar as riquezas e ser valorizado por aquilo que eu sei também. Então, eu acho muito interessante, no meio dessas tensões, que qualquer um dos lados para onde se corra, você vai perder alguma coisa. Então olhar e dizer, não, a igreja precisa ser uma igreja do molde 60 mais, a gente fecha logo logo. Mas se a gente olhar e dizer, não, a igreja tem que ser 20 mais, a gente fecha as portas logo logo, porque é esse casamento entre as duas coisas que cria a união do corpo.
né, esse caminhar junto. E aí, quando a gente vê os escritos do Novo Testamento, Tito, Pedro, dizendo, né, dos jovens tratem os anciões como se fossem os seus avós, né, da família, Paulo, Timóteo, as viúvas, as mais velhas, cuidem das jovens, andem junto. É interessante que a gente vê não os mais idosos como sendo uma pedra de tropeço, mas uma pedra de sustentação. Sim. E como seria, ou como é bom, quando esses irmãos reconhecem que eles não estão aqui só porque ainda estão aqui, mas porque eles são uma base de sustentação para a nova geração, né? E nós vivemos aqui na nossa igreja um momento muito legal, onde nós estamos indo para um acampamento com os nossos jovens e nós estamos trabalhando com os jovens para que a gente consiga levantar mesmo de recursos e tal, para que a gente não pague, mas levante os recursos. E uma irmã muito preciosa da nossa igreja, já mais idosa, ela viu toda a movimentação dos jovens e ela não fez algo do tipo, não ter acontecido com ninguém, mas nem com ela, dizendo, não, mas a bagunça, mas e sujeira e tal, nada do tipo. Ela olhou e disse, eu quero doar todos os alimentos para que os jovens vendam almoço. Uau. Então ela fez e os jovens venderam, e aí legal. 2 dos nossos jovens disseram, pastor, agora a gente entendeu a ideia de caminhar junto. Perfeito, Agora a gente cara. viu que não é um problema, mas é uma unidade. E é esse o objetivo do ser igreja. E ponto. Essa é a beleza da igreja, cara. Não tem. Eu acho que a gente, assim. Eu espero que as pessoas não estejam vendo a nossa fala de maneira, assim, arrogante, né? Como se a gente fosse detentor de qualquer tipo de verdade. Muito pelo contrário. A gente tem uma caminhada muito longa ainda a aprender Com muita certeza. coisa, a reorientar muita coisa. Mas a gente, assim, desculpa a expressão, a gente fede Igreja Batista, né? A gente tá desde pequeno em Igreja Batista. A gente sabe, pelo menos dentro do nosso aprisco aqui, o que é a Igreja Batista e os desafios, assim. E hoje, ministerialmente, falando de trabalho pastoral nosso, assim, a gente tem uma tentação de idealizarmos a Igreja dos Sonhos, né? Sim. E muitas vezes a Igreja dos Sonhos, ela tá, do nosso coração, ela tá desconsiderando essa beleza que a igreja tem. E a gente pensa numa igreja que vai estar cheia, só que a gente não consegue ver o rosto de ninguém, né? Exato. A gente não vê uma igreja multigeracional muitas vezes nos nossos sonhos. Sim. A gente vê uma igreja cheia, uma igreja que está tendo sucesso, uma igreja que está crescendo, mas eu acho que a gente precisa sempre prezar por aquilo que de maneira orgânica aponta para a beleza do evangelho. Porque, cara, eu tenho assim, na minha própria filosofia de ministério pastoral, eu tenho muito comigo que, assim, um dos fundamentos mesmo da vida cristã para nós tem que ser em vivenciar a igreja, como você falou muito bem, como uma comunidade que é única. Por quê? Porque todas as outras comunidades culturais, as pessoas estão unidas porque se parecem. Sim. Porque concordam com tudo. Cara, a igreja não, velho. A gente é chamado a, na discordância, sentar na mesa, tomar café, sorrir e amar Jesus. É isso. Entendeu? Exatamente. Esse é o ponto. E aí, assim, quando as nossas preferências entram na mesa para a gente se segregar, se separar, o evangelho vem e fala, tira da mesa. Perdão. Tira da mesa, entendeu? Não importa aqui agora. Recentemente eu vi uma pregação, estava escutando uma pregação de um pastor que eu gosto muito. Ele é presbiteriano, é da Igreja Presbiteriana Esperança, é o Igor Miguel. Acredito que você conheça. Certo. A mesma igreja do Guilherme de Carvalho lá. E ele comentou o seguinte, ele falou assim, gente, gabinete não é para ficar fazendo gerenciamento de conflito. Gabinete é para apresentar o evangelho, cara. Gerenciamento de conflito você faz no psicólogo. E eu falei, tá certo. Ele fala, porque você chega no gabinete, você tem que mostrar pra pessoa assim, cara, só que o evangelho diz que você tem que amar seus inimigos. O evangelho diz que você tem que perdoar uns aos outros. O evangelho diz que assim como você foi perdoado por Jesus, você tem que perdoar. Então, assim, é o evangelho que dita pra gente. Porque se a gente for basear nos nossos próprios fundamentos do que a gente entende por certo e errado, cara, a igreja implode. De dentro para fora, ela acaba aquela mesma. Verdade. Eu li ou ouvi, já não lembro mais, num contexto pastoral, mas que cabe muito bem para nossa igreja, que enquanto nós amarmos a igreja ideal, nós vamos sempre rejeitar a igreja real, né? Olhando para um objetivo longe e vivendo um sonho que provavelmente nunca aconteça. A gente deixa de passar e de aproveitar e de sermos abençoados enquanto estamos na nossa igreja real do jeito que ela é. Você já leu o livro Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer? O Vida em Comunhão, Capinha cara... laranja, né? Tem a foto dele. Então, esse livro, cara, ele é um dos melhores livros que eu li na vida.
E se eu for para eu colocar, acho que talvez um top 5 de livros que eu levaria para uma ilha, para ficar lá, eu e minha esposa, enfim, trazendo a civilização novamente ao mundo. Sabe? Repeteco, né, de Adão e Eva. Sem pecado, pelo amor de Deus. Brincadeira, nada a ver, velho. Esse livro, Vida em Comunhão, estaria lá como um dos meus top 5 melhores livros da vida. Por quê? Legal. Cara, não é um livretinho, assim. E o Bonhoeffer, ele fala algo assim, né? Se o seu ideal de igreja, ele toma o seu coração mais do que os membros da sua própria igreja, você está diante de um ídolo. É como se ele falasse assim, se o seu projeto de igreja, você ama mais ele do que as pessoas da igreja, você está idolatrando ele. As pessoas vêm primeiro do que o projeto de igreja. Cara, isso para mim foi uma porrada, assim, revolucionária. Eu li esse livro em 2022, 2021, e todo ano eu tento ler uma vez, cara. E é o que você falou aí, né? Quando você olha para a igreja ideal, você às vezes perde a igreja real. Né? Exatamente. Isso E aí. assim seguimos, continuando a trajetória apostólica, edificando a igreja a partir de Jesus. Uma pedra ou outra no caminho, um desafio ou outro que apareça, mas com objetivo ajustado a gente chega lá, né? Com certeza. Então é isso, gente. Fica aí o registro do nosso primeiro papo. Eu espero que tenha sido abençoador para você. Se surgiu alguma dúvida, alguma pontuação, algo que mexeu com você, deixa aqui nos nossos comentários. Não esqueça de dar aquele famoso joinha para nos ajudar aqui no nosso vídeo. E Fê, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, sempre somar com a nossa igreja. Você já sabe que onde você estiver, você tem um pezinho de membro aqui na Vila Guilhermina. E estamos aí, suas despedidas, fique à vontade. Cara, eu agradeço, enfim, pela confiança de sempre aí, né? Pra quem não sabe, gente, nós somos padrinhos, copadrinhos de casamento. Padrinhos. Isso já diz muita coisa já sobre a nossa amizade e tudo mais, né? Mas eu agradeço por estar aqui, cara. Primeiramente, é sempre um privilégio poder falar das coisas do Reino de Deus. Fazer isso na mesa com amigos é um privilégio redobrado aqui ainda. E eu agradeço por estar aqui, por poder pensar, aprender com você, aprender aqui nessa mesa juntos. E fico às ordens para quando precisar e desejar que a gente venha aqui criar problemas para você, sua igreja, seu canal e tudo mais. Você pode chamar a gente aí. Mas uma palavra final para a galera que está ouvindo a gente aí. Pessoal, amem a Jesus, corram para Jesus, sabe? Jesus é tudo que a gente precisa para poder viver a vida que Ele espera de nós. O evangelho é aquela mensagem que exige algo de nós, mas que nos dá o poder para poder fazer isso. E isso é graça de Deus. Então, corra para Jesus para poder viver a igreja como ela é, difícil, dolorosa, cheia de desafios, traz uns cabelos brancos para a gente, faz um monte de coisa, mas que é a melhor coisa que Deus poderia ter feito em nós e através de nós. E, enfim, que até que Ele venha a gente prossiga nisso, né? E fielmente viver como igreja. Amém. Deus abençoe. Para alguns o cabelo fica branco, no meu caso, leva meu cabelo que tá indo tudo embora. Exato. Tem essa, né? Deus me ajude. E por isso, eu sempre digo para os irmãos, né? Porque o investimento na barba, para suprir o que tá caindo, faltando aqui vai em cima. Vai chegar, meu irmão, seu dia vai chegar. Não tem jeito, é isso. Mas é isso, meu irmão. Valeu. Obrigado, Fê, pelo papo. Deus abençoe. Valeu demais. Queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E lembre-se, na PIB VG, você faz parte. Valeu. Um abraço.